Olá, acolho você para esse momento de culto e celebração através do texto que diz: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Palavras de Lucas capítulo 24, versículo 32. Com essas palavras, acolho a cada uma de vocês para esse momento de culto. Há alguns dias nós comemoramos a Páscoa e lembramos que Jesus enfrentou a morte para que nós pudéssemos ter vida. Podemos então louvar a Deus e contar hoje com a presença dEle em nosso meio, seja aqui na igreja, seja aí na casa de vocês, seja lá onde você estiver nos acompanhando nesse momento. Peço para que você se coloque na presença de Deus, esse Deus que caminha junto, que ouve e que se interessa por nós. Que assim seja. Amém. Abençoado culto a todos. Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão. Nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Quando nós celebramos culto a Deus, nós não o fazemos em nosso próprio nome. Nós fazemos sim em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Ele também nós recorremos em oração para reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado e pedir perdão para que nós também possamos continuar a nossa caminhada de fé nesse mundo. Oremos. Amoroso Deus, precisamos ouvir a Tua orientação. Reconhecemos que não somos dignos, desanimamos com facilidade, abandonamos nossos sonhos que deveriam ser firmados em Ti. Cometemos pecados através de gestos e palavras que revelam a nossa falta de amor. Confessamos que nos esquecemos de que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por amor a nós. Esquecemos de testemunhar os Teus feitos. Apresentamos-te nossa grande culpa e te pedimos perdão. Por Jesus, que vive. Amém. O apóstolo Paulo nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Texto de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Pela graça somos salvos. Por isso posso anunciar o perdão de Deus a todo aquele, toda aquela que se arrepende sinceramente do seu pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
glorifiquemos a Deus, bendizendo o seu nome. Glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor, amém. Glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor, amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, contigo a vida tem outro valor. Queremos entender melhor o que Tu esperas de nós e buscar orientação na Tua Palavra. Vem e derrama Teu Santo Espírito para nos animar. Em nome de Jesus, que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Certa vez, Martim Lutero disse: pare em cada versículo da Bíblia e, por assim dizer, sacuda cada ramo dele para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. Para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. Acompanhemos com muita devoção e atenção a leitura do Santo Evangelho. Leitura bíblica prevista segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos de 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns de nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro:
Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava das Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês têm algum sonho? Já tiveram talvez um ideal para a vida de vocês? Algo que vocês gostariam que acontecesse, gostariam muito que acontecesse, tipo construir uma casa, comprar um carro, ter um filho, uma filha, se casar, um emprego especial, se tornar médico, se tornar talvez um fazendeiro, uma fazendeira, construir algo, construir uma igreja, por exemplo. São sonhos que nós estabelecemos e temos na nossa vida. Talvez vocês já até tenham realizado alguns desses sonhos. Eu tenho um sonho e eu acho que também deve ser o sonho de muitas pessoas nesse Brasil e nesse mundo afora. Eu sonho com um dia em que não vai mais ter corrupção. Eu sonho que todos saberão que não é certo jogar o lixo no chão ou descartar ele em qualquer lugar. Eu sonho que vão aprender essas coisas, as coisas corretas, na escola, que vai ter uma educação decente para as pessoas desde muito cedo. Sonho com um dia em que ninguém vai precisar ter as suas casas trancafiadas na cidade, com grades e muros, porque os seres humanos vão se respeitar. Belo sonho, né? Geralmente quando alguém diz que é um sonho, né, imediatamente soa como isso é impossível. Por quê? Será mesmo impossível? Eu diria que não dá para dizer exatamente impossível. Sonhos não são necessariamente impossíveis. Ouvindo Sérgio Cortella recentemente, ele disse que sonhos, na verdade, são realizáveis, são plausíveis, são possíveis. Delírios, sim, delírios são impossíveis. Delírio seria eu dizer que eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo e que eu vou ser titular na próxima Copa. Isso seria um delírio. Eu tenho 2 hérnias de disco na coluna e quase nunca joguei futebol na minha vida, então, sim, isso seria um delírio e não um sonho. Os sonhos que nós temos de futuro nem sempre também se relacionam somente conosco mesmo, só conosco. É bom observar quanto do que temos hoje é resultado da ação das pessoas que já nos deixaram, das pessoas que já se foram dessa vida e que sonharam, ou talvez até deliraram. Nossas gerações futuras só poderão colher o que nós estivermos plantando hoje. Recebi essas fotos do pastor Augusto essa semana, lá de Rurópolis, com a seguinte legenda: uns plantam, outros colhem. Esse pé de graviola foi plantado por mim e pela Ilaide enquanto nós morávamos lá. Engraçado é que eu fiz o mesmo gesto com o pastor Nilo quando enviei para ele algumas fotos de abil que nós colhemos no nosso pátio, umas frutinhas amarelas, docinhas, que ele plantou lá e que nós então viemos a literalmente desfrutar. A história segue o seu curso. A pergunta é: estamos plantando? Se sim, o que é que nós estamos plantando? Quais são os nossos sonhos, as nossas esperanças? Se não, o que é que aconteceu afinal? Por que paramos de plantar? Será que fomos tomados por um tipo de cegueira que nos faz hoje pessoas sem esperança? Um tipo de desânimo generalizado.
é o que eu me sinto muitas vezes, eu não sei se vocês também. A gente se pergunta, de que adianta? O meu sonho nunca vai se concretizar mesmo, então para que eu vou ficar aqui me esforçando? Eu imagino quantos sonhos vocês tinham, nossos pais, nossos avós, quantos sonhos. Você que está assistindo e que tem mais idade, mais experiência na vida, compartilhe as suas impressões com relação à nossa situação hoje. Quais os sonhos que você tinha no passado e que se realizaram e o que está diferente do que você imaginou, o que está bem diferente do que você imaginou. O que é que você conseguiu realizar de tudo que sonhou ou talvez até delirou? E como estamos hoje? Como é que está a nossa igreja hoje? Vocês sonharam coisas com relação à igreja de vocês, com relação à vida pessoal de vocês, que foi possível realizar? Será que hoje talvez muitas dessas coisas não soariam como delírio no passado? Eu tenho inúmeros exemplos de sonhos realizados que soariam como delírio, mas que se realizaram. Garanto que muitos de vocês também. Provavelmente teremos aqui uma mistura de sentimentos, né? Porque há sim o que nós podemos comemorar, estamos comemorando hoje. Muita coisa foi conquistada, muito foi realizado. Vocês até podem me dizer de como há coisas ruins hoje em dia, mas garanto que a maioria não gostaria de voltar no tempo e lembrar de tudo o que já foi superado. Por outro lado, eu vejo como há sonhos frustrados também, que não foram realizados. Tanta coisa que gostaríamos de ter feito, mas não deu. Tudo o que aconteceu, todas as dificuldades que nós enfrentamos, para que o sonho que tínhamos no começo fosse impedido de se realizar. Um casal vai caminhando de volta para sua casa, cerca de 12 quilômetros de caminhada, e eles vinham falando sobre o que havia acontecido. Como o sonho que eles tinham junto com seus amigos e companheiros, que há muito tempo já vinham alimentando, que já vinham tendo como esperança futura deles. Tudo isso tinha ido por água abaixo. Estava frustrado. De repente, alguém se aproxima e pergunta: o que é que vocês vão conversando pelo caminho? Eles respondem de forma irônica: será que você é o único que não sabe, o único morador de Jerusalém que não sabe? Jesus, o Nazareno, foi crucificado. Nós tínhamos a esperança de que Ele iria nos salvar, de que nos ia livrar do poder de Roma, mas Ele morreu. Já faz 3 dias. Algumas mulheres até disseram que o seu corpo não estava mais no túmulo, disseram que anjos apareceram para dizer que Ele ressuscitou, mas ninguém viu Ele. Eles tinham a esperança, tinham um sonho de que tudo iria melhorar, de que tudo iria ficar bem, talvez algo parecido com o nosso sonho de um mundo melhor. Mas eles já haviam pensado em como. Eles já haviam pensado em como eles queriam que isso acontecesse. Já haviam traçado uma linha pela qual eles queriam caminhar. E no sonho deles não estava incluída a morte de Jesus. Sendo assim, estavam desanimados, sem esperança alguma. Tanto que nem conseguiram reconhecer Jesus, o seu mestre. Aquele homem que chegou do lado deles era o próprio Jesus, aparecendo para eles. Mas eles estavam cegos pelo desânimo, pela falta de esperança. Mesmo assim, Jesus está caminhando junto com eles, mesmo no desânimo, mesmo na falta de esperança, seus sonhos frustrados, mesmo assim Jesus caminha junto. Ele ouve os seus lamentos, ouve as suas falsas esperanças, os seus sonhos frustrados e a sua desesperança com relação ao futuro. Permita-me dizer, infelizmente, nós não caminhamos mais hoje em dia. A gente vive correndo, como loucos, atrás de sei lá o quê.
competindo uns com os outros, umas com as outras, até mesmo nas igrejas, competindo para ver quem consegue mais. Pensa-se pouco no coletivo, pensa-se pouco em comunidade, só se fala em prosperidade, em salvação individual, cura, resolução de problemas individuais. Estamos cegos, não conseguimos enxergar Jesus porque estamos ocupados demais buscando o meu bem-estar, a minha cura, o meu dinheiro, o meu sucesso. Jesus sabe que o processo é lento e realmente demora para entender e acreditar em tudo que as Escrituras Sagradas dizem. E Ele vem, caminha junto e ensina as Escrituras. Os corações ardem. E quantas formas diferentes há de leitura e interpretação da Palavra de Deus. Quanta gente está se sentindo com o coração ardendo por pouco ou por nada. Interesses pessoais é o que mais fazem as pessoas acreditarem em Deus nos dias de hoje. Crescimento financeiro, prosperidade, sucesso, elevação de poder, vitórias em batalhas contra irmãos e irmãs. Quando Jesus disse: amem uns aos outros, amem seus inimigos. Tudo tão distante do projeto de Jesus, que é para todos e todas nós. Quanta cegueira! Como estavam aqueles discípulos, cegos. Mais e mais sonhos a serem frustrados. Quanto ainda nós temos que caminhar, ou melhor, correr. Porque se nós caminhássemos de fato, talvez ainda daria tempo para parar e pensar. E lembrar do gesto de Jesus. Não são só palavras. Não são só reflexões que nos farão reconhecer Jesus. Nós precisamos de algo mais. O importante é o partir o pão. Partir o pão. A partilha, a comunhão, o gesto de Jesus faz com que os olhos daqueles discípulos se abram. E eles se dão conta então de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Que alegria! Eles enxergam um gesto de partilha e voltam a ter esperança. O seu sonho renasce na comunhão e no repartir do pão. Eles convidam Jesus para a casa deles antes disso. E o convidam para jantar, para passar a noite ali com eles, porque já era tarde e a noite já vinha chegando. Como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que a noite já vem chegando? Também em nossa comunidade? Também na sua vida, na sua família? Vamos convidar Jesus para ser nosso hóspede. Vamos jantar com Ele, vamos partilhar o pão e viver a comunhão com Ele. Assim, nossas esperanças serão reacendidas, nossos corações irão arder e os nossos sonhos poderão se realizar. Vamos continuar plantando, vamos continuar sonhando, mesmo que as coisas não tenham acontecido como nós imaginávamos. Deus ainda tem um plano para nós, para a minha vida. Ele não nos abandona nunca. Ele caminha junto conosco. Tem um poema que diz assim: se não houver caminho que nos leve, nossas mãos o abrirão. E haverá lugar para as crianças, para a vida e para a verdade. E esse lugar será de todos, na justiça e na liberdade. Se alguém se anima, avise-me. Seremos 2 a começar. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídas então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar, e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Em Romanos 10:10 diz o seguinte: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Dessa maneira queremos falar com a nossa boca que cremos no Trino Deus através das palavras do credo apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Dia de culto é dia de oração. É dia de lembrar das coisas boas que temos para levar para Deus como forma de agradecimento. Mas é dia também de pedir, de interceder, de orar. Durante a semana, muitas pessoas entram em contato comigo, pedindo: pastor, coloca isso em oração. Mas, com a graça de Deus, essa semana eu recebi motivos de agradecimento. Quero citar aqui alguns, tanto de agradecimento como de intercessão. A Alessandra Potratz, ela agradece pela excelente recuperação do pai dela, o seu Erno Stefan, que ele continue com saúde e boa disposição nesse momento difícil que nós estamos passando. O Hildebrando agradece pela recuperação do genro Ismael. Nós oramos aqui também por toda a família do Ismael, a Daniele. Toda a família que passou pela Covid, mas agora se sente muito mais aliviada e agradecida pela resposta de oração que Deus também concedeu a eles. Agora então só continuar com os cuidados e continuar também agradecendo a Deus, A Nádia também escreve o seguinte, ela diz: eu quero colocar na oração de agradecimento do culto a minha recuperação. Ela também teve Covid. Agradecer a Deus por me dar todos os dias uma nova chance de viver. Também quero pedir pela recuperação do Cid, que é o marido, também está com Covid, e agradecer a proteção de Deus na vida da Giovana, que é a filha dela.
A Lisa pede para a gente incluir a Rafaela nas nossas orações, a filha dela, que testou positivo para a Covid. Ela teve sintomas leves. A Maria Aparecida, a Cida, já está melhor e nós agradecemos a Deus por isso. Também a Noemi, com a graça de Deus, já melhorou e está uns dias com o filho lá em Primavera do Leste. Continuamos orando por vocês, tá? Noemi, Cida. Eu quero também citar novamente o Sr. Osmar Beckman, que precisará passar por uma cirurgia, ele vai precisar retirar um tumor da cabeça, mas apresentou melhoras, já está se sentindo muito bem, está sendo muito bem cuidado e acompanhado por profissionais e também por familiares e amigos aqui em Cuiabá, no hospital. Que Deus continue conduzindo todo o tratamento até o momento também da cirurgia. Continuamos em oração por todas as pessoas enlutadas e eu quero lembrar aqui de modo especial da Dona Jassa e do seu Edwin, os pais do Gibson. Estão, claro, sentindo muita falta do Gibson, o filho. Dizer que nós também estamos com esse sentimento, tá? E queremos dividir com vocês essa dor. Claro que isso inclui também Iago, Débora e todas as pessoas que eram próximas do Gibson, ou seja, todos nós aqui dessa comunidade. Agora que vem chegando perto esse nosso almoço drive-thru, algumas memórias vêm, inevitável então é pensar como ele se dedicava a isso, como ele gostava e se empenhava em ajudar a servir na igreja. Que Deus continue confortando a nossa comunidade, em especial vocês, Dona Jassa e seu Edwin, Iago, Débora, todos os familiares. Nesse domingo nós vamos ter a nossa assembleia da comunidade de forma diferente, de uma forma virtual, vai ser pela plataforma Zoom. E então pedir a Deus para que Ele nos inspire, para que as decisões ali tomadas fluam para um bom andamento dos trabalhos na igreja. Que Deus abençoe a nossa comunidade, as decisões e todas as atividades que aqui nós desempenharmos, que seja para a honra e a glória do seu nome. Amém. Convido para termos um momento de oração. Misericordioso Deus, receba nossos agradecimentos e nossos pedidos. Obrigado pelas alegrias e pelos livramentos. Obrigado pela sua companhia nas horas difíceis e por ainda podermos contar com a sua igreja viva neste mundo, neste momento difícil que estamos vivendo. Oramos por nós que somos tua igreja, nesse tempo de distanciamento, espalhados, porém atentos àqueles e aquelas que nos são confiados, para que sejamos livres de toda angústia, aprendamos a partilhar melhor os bens da terra entre todos. Oremos ao Senhor. Pelas pessoas que precisam de ti, pelos imigrantes, exilados, pelas vítimas de opressão, pelos que passam por provações, que precisam de ajuda e de misericórdia, pelos doentes e cansados, exaustos e aflitos, enlutados e tristes. Oremos a Ti, Senhor. Pedimos-Te que se renove em nós a admiração perante Tua criação, para que reaprendamos a preservar e cultivar sonhos e esperanças para as gerações futuras. E pedimos para que nos auxilie a encontrar luz e coragem no mistério da comunhão que é a igreja, mesmo em tempos de provação como este. Acolhe-nos, a nós e as nossas súplicas que colocamos sob Teu olhar, orando em nome de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Permanecemos sob a bênção e a proteção do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor
sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e sirvamos a Deus com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada semana. Que Deus conduza os passos de vocês, cuide de cada um e cada uma de vocês, também dos seus amados. E lembre-se, não percam a esperança. Jesus caminha conosco. Isso vai passar. Amém. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor.